Como eu já disse, que é uma honra muito grande poder estar aqui. E as oportunidades, elas nos são dadas pelo Senhor. E eu me sinto grato ao Senhor a compartilhar essa palavra. Essa palavra que nós vamos meditar agora, ela se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17. Vou começar lendo do versículo 14, da qual o Senhor me trouxe uma revelação muito grande em cima dessa palavra. E é uma honra poder estar compartilhando com você. Você que encontrou na sua Bíblia, você que está aí junto com a gente. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor no versículo 14 do capítulo de 1 Reis, capítulo 17. Diz a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva à terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Louvado seja o nome de Jesus. Essa palavra nós temos dois personagens. O nome dele está escrito aqui, é um profeta do Senhor, o profeta Elias. E o outro personagem é uma mulher da qual o seu nome não é mencionado aqui nas escrituras do Senhor. Só diz que ela é uma viúva de Zarafité. Louvado seja Deus. Então eu quero me ater mais acerca dessa mulher. Eu quero falar um pouco dessa mulher, porque foi acerca dela da qual o Senhor me trouxe uma revelação para a minha vida e para a sua vida. Sabemos que naquele tempo, já era ruim para uma mulher que não tinha o seu marido, que ainda não era casada. Ou seja, essa mulher, ela era uma viúva. Isso diz que um dia ela foi casada. Ela tinha então a sua vida simples e normal. Ela tinha o seu esposo que supria as suas necessidades. Em um tempo muito difícil, aquela mulher veio a ficar viúva, onde as coisas ficaram ruins, as coisas começaram a se apertar. Mas mesmo assim, aquela mulher vinha tendo a sua vida. E a Bíblia também diz que ela tinha um filho. E ali, onde a gente pode ver que as coisas eram mais difíceis, porque não era só ela ainda tinha ali o seu filho para cuidar. E como se não bastasse tudo isso, todos conhecem essa passagem, da qual ela vai falar do profeta Elias, da qual houve uma profecia dele que não haveria nem chuva e nem orvalho sobre a face da terra, onde a dificuldade veio apertar mais ainda. Se para quem tinha ali a sua família, sua casa, para quem tinha o seu esposo ali que já podia suprir as necessidades, já foi um momento muito ruim. Era um momento de escassez para todos. E eu acredito que ainda era pior ainda para aquela mulher viúva e ainda tendo o seu filho para cuidar. Mas assim eu creio que em um momento de dificuldade, acredito eu, posso conjecturar que foi um momento da qual aquela mulher mais buscou ao Senhor. Foi um momento que aquela mulher se dedicou e confiou no Senhor, porque nós vamos ver através da palavra de Deus que eu posso enxergar a segurança daquela mulher. Porque quando houve tudo isso que o profeta profetizou, nós conhecemos essa mensagem, da qual houve um tempo que o Senhor ordenou para que ele fugisse para um certo lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o Senhor mandou que os corvos fossem o alimentar. E ali naquele lugar tinha um rio, da qual ele podia beber. Mas, enfim, ali o Senhor enviou a comida. E chegou um tempo que ali tinha aquilo que faltava para todos, que era água. Mas chegou um tempo que aquele rio veio a se secar também. E ali o Senhor ordenou para que o profeta saia dali.
diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus manda ele ir para um lugar onde está aqui na palavra do Senhor. Então ele se levantou e se foi a Zerefité. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenhas. Mas o Senhor, quando deu essa ordem para ele, o Senhor disse que era para ele ir para lá, que ali ele tinha ordenado uma mulher para que o alimentasse. Louvado seja o nome do Senhor. E assim ele fez. Mas eu entendo que quando o Senhor fala que ali ele ordenou uma mulher, e o Senhor, a Bíblia vai dizer que o Senhor dá ordem aos seus anjos. Então eu entendo que o Senhor dá ordem aos seus que obedecem à voz do Senhor, aos seus que o buscam. Então aquela mulher, mesmo passando aquele momento difícil, e com a falta de chuva, esse momento ficou mais difícil ainda. Mas eu entendo que essa mulher, por buscar ao Senhor, clamar ao Senhor por esse momento difícil, e chegou um momento que o Senhor falou com ela. Eu não sei o que o Senhor falou com ela, mas a Bíblia nos mostra que o Senhor falou com ela. E o Senhor também deu uma ordem para ela, para que ela o alimentasse o seu profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero mostrar aqui para você que o Senhor, ele testifica. Quando o Senhor fala comigo, o Senhor fala contigo, ele vai testificar daquilo que ele falou. Aleluia. Porque o profeta, ali ele foi para aquela cidade, e chegando à porta ele viu uma mulher, mas o Senhor não disse qual mulher, quem seria essa mulher. E muitas vezes, em um momento de escassez, pensamos eu e você que a nossa ajuda, o nosso socorro vai vir de alguém que tem muito. Meu Deus. E aqui foi diferente. Nós vemos que o profeta chega à porta, e a Bíblia diz que o Senhor falou que ordenou uma mulher que o alimentasse. E quando ele chega diante daquela mulher, ele não pede um alimento. Isso me chama muito a atenção, porque ele pede ela água. Era o que estava faltando para todos. Era onde estava ali a verdadeira escassez, que era a água. E ele pediu àquela mulher a água. E aqui nós vamos ver como que testifica isso. Porque trazendo para os nossos dias de hoje, aquilo que nós menos temos é aquilo que nós não queremos dar. E naquele momento, quando ele pede para aquela mulher água, aquela mulher imediatamente ela vai buscar. Então eu posso ver que se fosse qualquer outra pessoa seria comum, alguém ainda que tivesse pouco falar, ó, eu não posso te dar porque eu tenho pouco, então eu não posso te dar, porque senão eu vou ficar sem. Ou então, pior ainda, a pessoa podia mentir, podia falar que não tinha água, mas a Bíblia nos mostra que aquela mulher imediatamente ela foi buscar. E a Bíblia nos diz, indo ela buscar, ele clamou e disse, traze agora também um bocado de pão na tua mão. Presta atenção nisso, porque quando ele pede ela água, o profeta testifica que talvez essa seria a mulher, porque havia uma escassez de água. E ela não se negou, ela foi buscar água para ele. Então eu vejo que aí já testificou com ele, essa é a mulher que o Senhor preparou. Então onde ele fala para ela, traga para mim também em sua mão um bocado de pão. Louvado seja o nome do Senhor. E muito me chamou a atenção também, porque o profeta pede para ela pão. Aleluia. E seguindo aqui nas escrituras, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus. Nós vimos que o profeta foi testificado por ele quando ela foi pegar água. E agora é testificado por ela, que quando ele pede o pão a ela. Então eu posso ver que o Senhor já tinha falado com ela para alimentar um profeta. Então quando ele pede pão a ela, ela testifica que é esse o homem que ela tem que alimentar. Por isso ela diz, vive o Senhor teu Deus. E ela diz, porque não tenho, vive o Senhor teu Deus,
que não tenho um bolo, aleluia, que não tenho senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Louvado seja o nome de Jesus. E eu vejo aqui também que ele pediu a ela pão. E ela falou em bolo. Eu posso conjecturar do que ela vai dizer isso aqui, que ela ia pegar para fazer um bolo para ela e para o filho dela comer e morrer. E naquele momento ela ainda não tinha, porque ela ainda ia preparar este bolo. Então, se ela já ia preparar este bolo, ela já aguardava o profeta, da qual o Senhor Jesus falou para que ela alimentasse. Então ela já ia fazer aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí é onde que o profeta diz para ela, né? Não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Só que primeiro faça um bolo pequeno para mim. Quando o profeta chega diante dela, ele pede um pão. Como ela iria fazer um bolo, ele pediu para que ela fizesse primeiro um bolo para ele. E certamente, ela já certa da vitória, ela já certa porque ela estava fazendo algo que o Senhor a ordenou. O Senhor, quando dá uma ordem, o Senhor, ele é fiel para cumprir. Aleluia. O Senhor pode nos abençoar, o mais ele tem para nos dar. E assim eu acredito que aquela mulher, ela já sabia disso. Eu tenho certeza que ela entendeu que a provisão chegou até a sua casa. Aleluia. Tanto que com toda dificuldade, como ela ia fazer para ela e para o filho, como que alguém, se não tiver ligado no Senhor, você primeiro vai fazer para outra pessoa. Louvado seja Deus, mas aquela mulher estava ligada. Então a palavra de Deus que eu tenho para você também nesta noite, fica ligado com o Senhor, ou melhor, nessa tarde, né? Fica ligado, porque o Senhor a todo tempo ele fala conosco. A todo tempo o Senhor tem falado e o Senhor testifica. Fique ligado na testificação do Senhor. Pois eu digo isso, eu me lembro, pastor, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, onde eu estava passando uns mistérios com o Senhor, que eu não saía de dentro do meu quarto para nada. Eu estava pensando que eu estava ficando doido, eu ficava dentro do meu quarto ali trancado. E chegou um dia, pastor Danilo esteve lá em casa, e eu acho que naquele dia a minha esposa, Cristiane, né, ficou muito feliz, que achou, hoje ele vai sair desse quarto. E pela manhã naquele dia, eu levantei e falei para ela, amor, Deus me disse que eu ia pregar lá na rádio. E ela ficou tranquila e fomos ficando ali. E quando o pastor chegou lá em casa, ela veio ao quarto, amor, o pastor está aqui, ele quer falar com você. Crente que eu ia sair de dentro do quarto, mas eu não iria sair. Aí eu falei para ela, amor, fala para ele que eu ligo para ele depois, manda ele vir outro dia, mas não vou sair daqui não. E ela se entristeceu e voltou lá. Depois ela voltou ao quarto com olhos bugalhados e falou para mim, amor, ele veio te chamar para pregar na rádio. Irmãos, ali testificou de Deus. E eu dei um pulo da cama que já caí dentro da calça, já me arrumei, já fui atender o pastor. Isso tem muitos anos, irmãos. Mas ali Deus testificou. E eu não tinha essa coisa de pregar, de ministrar uma palavra, mas fui ali, Deus deu graça e foi uma bênção para a glória de Deus. O que eu quero falar com isso, meus irmãos, é que Deus, ele testifica. Aleluia. Se o Senhor falou algo contigo, ele vai testificar com alguém. Então isso que eu quero que você coloque no seu coração. E seguindo aqui nas Escrituras, chegamos no texto lido, da qual nós demos início a essa palavra. E a palavra diz, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Talvez você esteja preocupado, meu amado,
com tudo isso que nós passamos, com essa crise. Hoje nós vamos ver que no mercado está tudo caro, aquela coisa toda, mas nós servimos um Deus que tudo pode, nós servimos um Deus que cuida de nós. Então nós não temos que nos preocupar com essas coisas, porque é o Senhor, o nosso sustento vem do Senhor, é Ele que vai prover, louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero falar com você nesta tarde, tira toda a preocupação do teu coração, apenas creia no Senhor, porque o Senhor tem falado contigo, e seguindo as Escrituras diz que ela foi e fez conforme a palavra do profeta, e a palavra diz que assim comeu ela, o profeta e a sua casa por muitos dias. Aleluia. Nós ontem tivemos uma palavra abençoada, da qual foi dito em relação que há pessoas que querem que esse ano acaba rápido, aquela coisa toda, mas não importa o tempo que leva ainda, o tempo que falta para esse ano terminar, importa que o Senhor vai cuidar de você. Aleluia. Até lá. O Senhor ainda vai fazer mais, o Senhor ainda vai cuidar de você no próximo ano, desde que você seja obediente e creia no Senhor e fique ligado naquilo que o Senhor tem falado, em nome de Jesus, porque o Senhor tem falado com a sua igreja, o Senhor tem falado com os seus, e certamente o Senhor tem te ordenado algo, talvez você ainda não ouviu, porque você ainda não fez. Mas se o Senhor te ordenou alguma coisa, vai lá e faça, porque o Senhor já foi na frente. Do mesmo jeito que Ele ordena cá, Ele ordena lá. Se é uma porta de emprego, se o Senhor tocou no seu coração para você ir, vai lá, porque o Senhor já ordenou lá também. Aleluia. E aquela porta é sua, aquela bênção é sua. Aleluia. Creia e toma posse em nome de Jesus. E aqui eu finalizo a palavra dizendo a palavra que está escrito no versículo 16: da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou. Aleluia. Conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Tome posse dessa palavra, pois o Senhor está falando essa palavra através do ministério da Casa da Bênção, através do meu ministério, através do ministério do pastor Danilo. Então que essa palavra fique no seu coração, receba em nome de Jesus, porque nós temos um Deus que nos sustenta em tudo, em qualquer área, nos sustenta espiritualmente, nos sustenta materialmente, porque Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu quero orar pela sua vida nessa hora. Receba essa oração em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu te dou graça por esta palavra, Senhor, crendo, Senhor, que o Senhor há de fazer o mesmo, assim como o Senhor fez na sua palavra, Senhor, assim como o Senhor fez na vida desta mulher. Eu te peço, Senhor, faça na vida dos meus irmãos, faça na minha vida, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, desperta, Senhor amado, Deus querido, a nossa fé, para que nós possamos a cada dia, meu Deus, estar alicerçados em Ti. Pai, dai-nos, Senhor, a sabedoria dos altos céus, para que possamos, meu Deus amado, Deus querido, andarmos ligados em Ti, porque sabemos que Tu fala conosco, Senhor. Então fala com Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e que não venha faltar nada para os Teus filhos, Senhor, e que todos nós venhamos ter paz, saúde e prosperidade para a glória de Deus.